O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. Isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e permaneçam para sempre. Podemos nos sentar um pequeno instante? Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos nesse 22º domingo do tempo comum. E a liturgia nos convida, olhando até mesmo de uma maneira muito mais intensa para a primeira leitura e o Evangelho, nos convida para viver a humildade. Uma palavra tão importante, tão simples, mas tão difícil de vivê-la. Até mesmo na primeira leitura nós ouvimos sobre essa: não importa a grandeza que você está vivendo, jamais esqueça de ser humilde. E aqui o Evangelho de hoje nos dá esse compromisso, até mesmo para conosco mesmo e com Deus Altíssimo, sobre o nosso modo de sermos humildes. Olhando agora praticamente no Evangelho, nós estamos no capítulo 14 de São Lucas. E ele começa no versículo 1 e depois já salta para o versículo 7. A liturgia nos dá essa proclamação do Evangelho, e é interessante o jogo de olhar que acontece aqui nesse Evangelho, porque logo no início fala o quê? Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles, os fariseus, o observavam. Logo depois, que será o versículo 7, Jesus também observava os fariseus, porque o Evangelho registra assim: Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então, ao mesmo tempo que ele era observado, ele observava todos e se envolvia naquela realidade ali, numa casa que era a casa do chefe dos fariseus. Então não era uma casa qualquer, e Jesus dá, então, um novo modo de viver, um novo modo de comportar-se, principalmente aqui para os fariseus. Por quê? Os fariseus eram aquelas pessoas que gostavam de aparecer.
gostavam de sentar nos primeiros lugares, gostavam de terem o prestígio, de terem aplausos. E aqui Jesus mostra que essa correria para o primeiro lugar não importa para o nosso coração. Até mesmo se a gente lembrar Santa Teresinha do Menino Jesus, ela dizia sempre assim: quando você for em algum lugar, ocupe sempre o último lugar, porque ninguém vai brigar por ele. E é verdade. É uma realidade que nós temos que ter grande atenção, porque ninguém vai brigar por aquele último lugar, aquele lugar, até mesmo em determinadas posições, que é a de serviço, é a do servir. E Jesus, ele até mesmo se coloca como esse que é o lugar, ele mesmo, o lugar sempre do servir, sempre do amar mais, como? Na gratuidade. Existem dois tipos de humildade. Até mesmo São Bernardo nos lembra isso. Nos diz que existe aquela humildade que nós olhamos para nós mesmos e reconhecemos as nossas fragilidades, reconhecemos a nossa pequenez, mas com humildade mesmo. E existe aquela humildade que é infusa no nosso coração. Não que a humildade racional, essa de reconhecer a sua fraqueza própria, seja má, mas ela é fria muitas vezes. E aqui São Bernardo até mesmo nos fala que aquela humildade infusa por Jesus na nossa vida é aquela que vai nos fazer mover-nos e viver verdadeiramente o que o Evangelho nos pede, o que ele quer de nós. Não podemos esquecer, por exemplo, o que o apostolado da oração sempre diz: Jesus manso e humilde de coração. E a gente responde o quê? Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ter um coração como o coração de Jesus. E o coração de Jesus é como manso e humilde. A mansidão de Jesus, a humildade de Jesus percorrendo o nosso corpo, percorrendo a nossa vida. A graça, pedirmos sempre a graça dessa humildade como a humildade de Jesus. Por quê pedir a humildade? Para que ser humilde? Qual que é o motivo disso? Qual que é o contrário da humildade? Soberba, nariz empinado, olhar de cima para baixo uma pessoa. Só tinha isso no tempo de Jesus. Esses tópicos, até mesmo da soberba, podemos ver aqui que eles são... a soberba, de uma maneira especial, é a raiz de todos os outros pecados. O céu ele está repleto de corações humildes. O inferno está repleto de corações soberbos. Porque a partir da soberba surgem todos os outros pecados, surgem todos os outros vícios que vão impedindo de vivermos as virtudes que Deus coloca na nossa vida. Por exemplo, a virtude, o pecado da gula vai matar a temperança. O pecado da ira vai matar o pecado da mansidão, vai matar a mansidão. O pecado da tristeza vai expulsar cada vez mais a alegria da nossa vida. E tantos outros pecados que têm como raiz a soberba, que vai nos destruindo. Nós vamos permitindo que algumas brechas sejam abertas na nossa vida, fiquem abertas a ponto de não reconhecermos o quão podemos ser humildes a partir de Jesus. Até mesmo a humildade é uma palavrinha que ela vem aí de algumas raízes, né? Uma delas é o humildade, humus, terra, né? Aquele grande sentido das coisas humildes, das coisas do chão, né? Até mesmo se a gente olhar do grego, né? Taperon, que vem lembrar tapete, né? Não para sermos escravos de ninguém, mas para servirmos com gratuidade. Por isso que até mesmo Jesus aqui no finalzinho do Evangelho fala desse banquete, né? Também quem a gente deve convidar. E ele fala:
convida os pobres, convida os aleijados, convida os coxos, convida os cegos. Por que ele coloca essas categorias de pessoas? Porque lá no Antigo Testamento, até mesmo no livro do Levítico, esse tipo de pessoa eram pessoas que eram para estar excluídas pela lei, que eram pessoas que não tinham dignidade de estar no meio do povo, que tinham que ficar sempre fora, e Jesus inverte isso. Não, todos são importantes, todos têm uma dignidade, não importa como a pessoa está, o importante é nós darmos na gratuidade da nossa vida o amor que aquela pessoa merece. Porque às vezes a gente tem que ter o cuidado de não viver esperando algo em troca. Olha aqui que Jesus fala, né? Não convides os teus amigos, teus irmãos, teus parentes, teus vizinhos ricos. Por quê? Esses poderiam também convidar-te. Uma coisa, até mesmo assim, de ficar esperando o que o outro tem para me dar. Por isso que eu vou convidar. Mas aqui Jesus não está falando simplesmente de um banquete. Ele está falando para nós do modo de como estamos vivendo. Tem tanta gente no tempo de Jesus que vive à espera do que o outro vai fazer, por isso vai fazer alguma coisa. Então, se eu fiz alguma coisa para o outro, eu fico esperando que ele me faça alguma coisa boa também. E essa reciprocidade, essa troca, não é aquela que Jesus pede para nós vivermos. Ele pede para nós fazermos aquilo que é bom, independente de quem seja a pessoa. A gratuidade que ele quer nos mostrar, pelo serviço da nossa humildade. Então eu vou amar porque eu amo. Eu vou abraçar porque eu abraço mesmo, porque é do meu caráter abraçar. Eu vou cuidar porque eu tenho que cuidar. Eu não vou viver a partir da expectativa do outro quando ele se aproxima de mim. Ah lá, fulano está vindo, eu tenho que me comportar do jeito que ele pensa. E às vezes a gente vai vivendo nessa cadeia, podemos assim dizer, de expectativa do outro, impedindo até mesmo de viver o que é bom da nossa vida e o que Jesus nos pede para nós vivermos. Tenhamos atenção com isso, porque quando a gente vive para agradar o outro e não a Deus, eu vou viver sempre numa realidade de ansiedade, de nervosismo, até mesmo de tristeza, porque a gente pode dar o nosso melhor, mas a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. E tem gente que está querendo agradar todo mundo. E aí que está o grande perigo da nossa vida. Nós vivemos esses valores de Jesus, termos esse coração manso, termos esse coração humilde, para realmente vivermos com alegria, com tranquilidade. E até mesmo, né, o evangelho ele começou. Aconteceu que num dia de sábado, o dia de sábado para o judeu era o dia mais importante, era o dia que os seus olhos estão voltados para o Senhor. Para Deus, não podia fazer outra coisa a não ser rezar nesse dia. E a lei era essa, eles queriam viver a lei plenamente. E no último versículo do evangelho de hoje, Jesus fala até mesmo que tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos, quando viver essa humildade. Então, ao mesmo tempo que essa lei do sábado estava impregnada na vida aqui desse povo judeu, Jesus dá um novo olhar para o modo de viver em vista do quê? Da salvação. Que até mesmo o povo de Israel, o povo judeu, não acreditava ainda tanto nessa salvação que vinha a partir de Jesus. E ele nos mostra que, olhando para ele, que temos essa graça de alcançar melhor esse céu. Por isso que vamos ser convidados. Vem mais para cima nesse lugar. Vem mais para perto do Senhor, porque ele vai nos convidar a partir do modo como a gente viveu. Temos esse cuidado, então, no nosso coração, de não permitirmos que tantas coisas impeçam da gente viver verdadeiramente essa humildade que ele nos pede, mas sim vivermos porque nós somos bons, porque nós temos muito amor para dar, não importa para quem, porque nós temos muitas pessoas a cuidar, não importa quem seja, mas
fazer tudo com gratuidade. E o nosso coração fica como? Em paz. Fica tranquilo. Não vou ficar esperando nada em troca. E tem gente que vive assim, né? Fica fazendo depois aquela ladainha da depressão. Ah, eu fiz aquilo para tal pessoa, ela nem ligou, nem me fez o contrário também, não fez para mim. Eu perdoei aquela pessoa, mas ela não está nem aí para mim, e fica naquela resmungação de tantas coisas porque não recebeu em troca aquilo que fez. Se a gente fez com amor, aí basta.